É bom estar aqui com os irmãos, bom estarmos louvando, adorando o Senhor. E essas mensagens que nós vamos começar a ministrar, esse ano vai ser o ano que nós vamos falar sobre tudo sobre Jesus. Parece que é uma coisa básica, mas são as coisas básicas que fazem fundamento à fé cristã. O apóstolo Paulo já fala sobre isso, sobre os rudimentos da fé, aquilo que deve ser básico. E a gente poderia então dizer que falar de Jesus para a igreja de Cristo deveria ser uma coisa não tão comum, não é? Não tão comum, porque isso deveria ser a evidência e a vida da igreja, mas nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias em que nós temos sido impactados com muitas mensagens, são muitas mensagens que vêm às nossas mentes, que a gente precisa resgatar algumas coisas básicas. E nós vamos falar, e queremos falar no longo desse ano, sobre Jesus. Eu queria inicialmente falar sobre a glória de Cristo. É uma série de 8, 7, 6 mensagens, não sei quantas, mas algumas mensagens que nós vamos falar sobre a glória de Cristo, a glória da sua divindade, a glória da sua natureza, a glória do seu ofício, a glória da sua obra, a glória da sua ressurreição. Então vai ser uma série de mensagens e no final nós vamos gerar um e-book. E a palavra também para esse ano é inculcar. Vamos repetir? Inculcar a palavra de Deus. O que significa isso? Bota na mente. É ouvindo. E vamos inculcar. Inculcar a palavra. Os pais inculcam nas crianças. Inculca a palavra. Não bota no celular não. Pega a palavra e começa a ler para a criança. Mas não vai entender não. Vai que eu ouvia meu avô falar para mim e muita coisa eu me lembro. Inculca. Começa a pegar. Lê Levítico para os filhos, sim, lê Levítico para ele aprender a ser um levita, para ele ser um sacerdote, para ele ser alguém separado. É sacerdote é quem está cantando. Não, todos nós somos sacerdotes, porque fomos chamados para servir. Então inculca. E você também vai para o trabalho, pega o metrô, lendo a palavra. Para não ler, para não trepitar no olho, ouve. Você tem ouvido. E hoje tem aplicativo que você pode ouvir a palavra do Senhor e a palavra vai, pelo menos vai tirando da sua cabeça uma série de coisas, porque a palavra vai entrando e onde a palavra entra, diga para o teu irmão, vida é gerada. Por isso que ele diz, haja. E o que aconteceu? Que tudo, que esse cara bonitão aqui queimado, foi ele que fez quando ele disse, Neto, haja. Foi a palavra dele. A palavra gera vida. Se crente não é comprometido com a palavra, vai estar com a vida comprometida, desnutrida, fraco. Eu quero falar sobre o alvo. O alvo da minha vida, da sua vida, é glorificar a Cristo. Vamos desfrutar mais disso. Irmãos, Colossenses é um dos livros mais profundos que eu gosto nas Escrituras. Eu vou falar de algumas coisas. Eu li inicialmente um artigo de uma jornalista, um colunista de um jornal aqui famoso em Salvador, aqui no Brasil, que deu uma projeção ou dicas para 2023. E eu peguei o trecho aqui do que ela disse. Ela disse, ano novo, vida nova. Reuse, reduza, recicle, repense, invista mais em você. Simplifique a vida e suas finanças. Gaste somente as coisas que têm significado para a sua vida e pensando em você. Feliz 2023. Isso é o típico pensamento de quem é terreno e quem mora e quem vive, que tem sonhos na terra. Porque a base desse artigo, ou a visão dessa autora é tudo voltar para você mesmo. Ou seja, ano novo está chegando, pense em você. Isso vai de encontro a tudo que a Bíblia nos diz. Ou se você não se atentou para isso, você vai se atentar para o fato de que a Bíblia diz que tudo na sua vida é menos para você. Aí está o problema. E a gente durante esses dias todo lá na ilha estava discutindo como a complexidade, o entrave da vida cristã está justamente nisso. Quem está no controle? E a gente está nessa luta. A sua, a minha, a nossa luta é quem está no controle da nossa vida.
E todas as vezes que nós estamos no controle, alguém perde o controle. E esse alguém é Cristo. E diante do que Ele tem de perfeição, porque a sua palavra diz que Ele é boa, agradável e perfeita, ou seja, se Ele está no centro, eu vou usufruir de tudo aquilo que Ele pode transmitir para mim de bom. Se eu estou no centro, eu corro riscos de quase sempre desagradá-lo. E aí está o entrave. O entrave está nesse mix entre ser o centro e deixar Jesus ser o centro. E é por isso que envolve a vida cristã toda essa complexidade, esse conflito. E que por muito tempo houve uma perseguição, houve um conflito muito grande no mundo espiritual para que a igreja pudesse sofrer perseguições para tirar Jesus do centro. E as táticas hoje mudaram. As táticas hoje é estabelecer meios e mecanismos para que a própria igreja, ela mesma tire Jesus do centro. É por isso que os cultos não é mais para Jesus. Os cultos agora tem que ter cor, tem que ter isso, tem que ter aquela música, tem que ter aquele jeito, para agradar, para que as pessoas se sintam bem, para que volte. Tira Jesus do centro. Aí a gente tem tudo na nossa vida, a gente já entra o ano de 2023 pensando o que é que a gente tem que fazer, o projeto que a gente tem que ter, se vai fazer, se não vai fazer, e em momento nenhum a gente coloca Jesus, se o Senhor permitir. Quais são os teus projetos para a nossa vida? Você vive isso, eu vivo isso. Conflito de Jesus está no centro. E eu quero dizer, como eu digo a mim mesmo, a vida com Cristo é inegociável. Ele quer sempre o centro da nossa vida. E tudo que a gente está vendo hoje de proposta de evangelho é tornar o homem o centro. Também de certo modo é utópico. Essa fantasia social que a gente vive do novo ano. Irmãos, 11h59 do dia 31 de dezembro para o primeiro minuto do primeiro ano de 2023, nada muda. E muitos a vida continua até pior. Mas há essa magia do ano novo, mas que tudo continua a mesma coisa. E eis que nós estamos vivendo o pior momento da história da sociedade, que é a tragédia do si mesmo. É essa proposta dessa jornalista que está cada dia mais sendo interiorizado na mente das pessoas de que você precisa ser o centro da vida. E muitos vêm para Cristo com essa máxima. Não, minha relação com Deus é uma relação que Ele me satisfaz. É uma vida centrada no eu e no meu. Todas as nossas forças, toda a nossa vontade, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação, todo o nosso tempo está voltado para a gente ser autossatisfeito. E no mínimo de frustração entramos em parafusos, em crise. E eu digo para os irmãos que muitos dos problemas espirituais são crises emocionais que a igreja está vivendo, oriundo da sua falta de identidade em Cristo. Não sei quem eu sou. Mas a gente deveria ter esse ano novo pensando, ano novo para a glória de Deus. Aí Paulo vai falar no capítulo 3 de 1 Colossenses, capítulo 3, o versículo 1 de um versículo 4, eu acho que tem aqui na projeção, passa por aqui. O tema dessa mensagem é: meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. E lá diz o texto, para a gente ter uma uniformidade aqui de linguagem. Uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida em Cristo, mantenha os olhos fixos. Olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois
vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Eu gosto muito dessa expressão. Paulo era um cara doidão da época. Doido na perspectiva filosófica, doido na perspectiva cosmológica, doido porque ele pensava espiritualmente. É por isso que eu sou doido também. Ele vai dizer que as coisas de Deus estão escondidas em Cristo. E olha o que é que ele acrescenta dizendo. Ele diz que a vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, você nem sabe, nem eu sei o que nos aguarda. Está tudo oculto. E aí o segredo que eu quero dizer para você é que estava oculto, mas o Espírito Santo de Deus nos ilumina e dá uma projeção de quem eu serei em Cristo. E ele vai dizer mais, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. A gente não consegue chegar nesse nível de entendimento para compreender o que é ter a mesma glória de Cristo. Então, como eu ainda não compreendo em sua amplitude, porque minha capacidade ainda nessa terra é muito limitada, por mais que eu tenha sido restaurado, por mais que eu tenha sido justificado, por mais que eu tenha a presença do Espírito Santo de Deus, ainda há algum vestígio adâmico em mim que não me faz conhecer plenamente a glória de Cristo. Eu preciso começar a exercitar desde já. Eu quero, não momentos da glória do Senhor, eu quero viver permanentemente em sua glória. Aí Paulo vai dizer que a meta é a glória de Cristo. O que deve realmente acontecer em 2023 para que você possa desfrutar e exigir diante da sua própria natureza glorificar o Senhor? O que você pode fazer? O que é que nós podemos fazer como igreja juntos, para que nós possamos viver a glória dessa maravilha de Cristo em nós? O que é que você pode fazer? Eu posso dizer, enquanto pastor, que eu vou continuar apontando grandes realidades em buscar a presença do Senhor. Eu vou continuar motivando, estimulando, eu vou continuar também demonstrando que a melhor coisa é matar a nós mesmos e viver centrado em Cristo. Eu vou continuar pregando, estimulando, aconselhando, orientando e vivenciando o que é mais importante nós vivermos enquanto respirarmos nessa terra, que é glorificar a Deus. E aí Paulo me vem com essa glória encantadora. O texto todo de Colossenses é maravilhoso. O primeiro capítulo ele vai desfrutar e ele vai dizer, olha, não existe nada criado se não fosse por ele. E ao mesmo tempo ele vai falar no capítulo 1 de que a glória de Jesus é a encarnação da glória de Deus. Por isso que ele vai falar para Filipenses dizendo, se você vê a mim, você vê o Pai. Porque Jesus é a glória do Pai. E Paulo ele vai falar no capítulo 1 dizendo isso, que Ele é a imagem do Deus invisível. Que nenhum de nós palpamos, que nenhum de nós pegamos, mas quando nos relacionamos com Jesus, nós estamos nos relacionando com a sua glória, a glória do Pai. Eu amo quando Paulo diz, lá no capítulo 1, lá no versículo 7, ele diz que Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele está falando de Jesus. Se você quer alcançar essas coisas maravilhosas, que ainda são obscurecidas diante de nós, porque não somos plenos, nós precisamos viver um relacionamento com Jesus, para que Ele pouco a pouco, progressivamente nos revele.
pela sua palavra, a sua glória. Paulo vai nos condicionar que uma vez que a gente tem essa relação com o próprio Cristo, nós precisamos viver como Ele vive. Devemos agir como Ele agia. E Ele vai falar no versículo 8 que devemos andar nele. Tá o entrave da vida cristã. Não é fácil. Não pense, e eu creio que os irmãos já sabem, que não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é fácil. É matar nós mesmos todos os dias. É matar nós mesmos todos os dias. Eu fiz aqui uma dinâmica para entender a meta e queria que você repetisse comigo esses 3 pontos que estão em vermelho. Vista, desfruta e exiba. A glória de Cristo é para ser vista, é para ser desfrutada e é para você exalar essa glória para outros. E aí Paulo vai trazer esse pequeno gráfico. Ele vai falar sobre essa glória em 5 realidades, que nós chamamos de realidades gloriosas de Cristo. Depois Paulo vai falar que a partir do conhecimento que você tem da realidade de Cristo, você vai ter uma mentalidade diferente. A sua mentalidade vai mudar com relação à vida. E uma vez que você conhece essas realidades e que a sua mente mudou, você vai começar a caminhar em uma perspectiva diferente. E eu queria então que você mergulhasse comigo nesse ponto das realidades. A primeira realidade é o próprio Deus. Ele vai dizer lá no versículo 1 e 3, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida em Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está, sentado no lugar de honra à direita de Deus. E ele vai dizer, pois vocês morreram, no versículo 3, para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A primeira realidade da glória do Senhor Jesus para as nossas vidas é a gente entender que Deus, Ele é. E aí também a gente tem um histórico da sociedade que no decorrer da história vem anulando, vem desfazendo, vem apagando a imagem de um Criador, de um ser sobrenatural que rege todas as coisas. É a descrença moderna da inexistência de Deus. Paulo ele vai dizer, olha, se você quer conhecer a glória do Filho, se você quer viver na glória do Filho, você precisa ver a grandeza do Pai. Essa é uma realidade. É uma realidade que eu preciso viver e que você precisa viver para que possamos desfrutar, primeiro, de um Deus Criador. E como um Deus Criador, Ele interage com a criação. Ele não apenas fez, mas Ele mantém e preserva. Nada do que existe, seja na natureza, seja na humanidade, foge daquilo que está no controle de Deus. E é isso que Paulo está querendo falar, que se tudo é para a glória de Deus, eu preciso entender que Deus existe e todas as coisas estão sob o seu controle. E por que então a gente passa a olhar as coisas de Deus na perspectiva de Jesus? Porque Jesus é o Deus visível, é o Deus encarnado, de maneira que você se relaciona com Ele, você se relaciona com o Pai. Eu creio que essa é a maior dificuldade que a sociedade tem de entender, compreender e temer a Deus, porque não podem chegar em um relacionamento com Deus Criador, Javé, Senhor sobre todas as coisas, se não for pelo caminho do Filho. Porque o Filho é a encarnação do Pai. E uma coisa eu quero dizer bem complexa, bem filosófica, bem antropológica. Eu quero dizer para você que Deus é. Simplesmente, Deus é. Não importa as circunstâncias políticas, econômicas, sociais, não importa as situações, Ele continua sendo Deus. E se você quer experimentar a glória
de Cristo, você precisa ter a consciência de que tudo que envolve a sua vida está no controle do Deus que é. É por isso que lá desde o início ele se declarou como eu sou. A segunda coisa que nós vamos observar aqui é a condição de Cristo. Ele vai dizer lá no versículo 1 que ele está à direita, lugar de honra, à direita de Deus. Mas ele está assentado à direita. A segunda realidade revelada da glória de Cristo é compreendermos em que lugar ele hoje se encontra. Ele está acima de todos. Ele está à direita do Pai. E ele está sentado. O que essa realidade traz para a gente? Traz a ideia de que, assim como o Pai controla todas as coisas, o Filho também está no mesmo controle. Acima de todas as coisas, acima das potências mundiais, acima dos seres espirituais, ele está acima de todos. Acima não na perspectiva geográfica, mas na perspectiva de posição hierárquica, domínio e controle. Se eu quero viver a vida cristã na glória do Senhor, eu preciso compreender em que lugar Jesus se encontra na minha vida. Ele está à direita da dignidade, da honra, da autoridade. Ele não está ali por qualquer causa, ele está ali porque ele, de fato e de verdade, conseguiu esse lugar de honra por direito. Ao contrário do opositor que quer lugar de honra por usurpação. Ele conquistou. Sabe por que ele conquistou? Porque por amor ao Pai, ele encantou. Jesus encantou ao Pai por obediência. Ao morrer na cruz, ele não apenas se voltou para nós. E eu gosto muito dessa expressão que John Stott ele diz que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos na cruz. Ali na cruz ele não estava pensando apenas em você, ele não estava apenas levando os teus pecados, ele ali estava na cruz cumprindo em amor a obediência que ele tem ao Pai. O primeiro lugar que Jesus fez naquele lugar na cruz foi agradar o Pai, externando e demonstrando o seu amor por ele. É por isso que ele tem direito de estar onde está. A segunda realidade que a gente vai aprender nesse texto, o versículo 3 vai dizer: pois vocês morreram para esta vida. Aí está o entrave. Será que realmente você morreu para esta vida? A morte deixou para trás uma velha perspectiva. Quando a gente vem para Cristo, todo o nosso eu é mortificado nele. E a gente passa agora a ter uma vida com uma outra perspectiva. E Paulo está falando isso para os irmãos ali em Colossenses. Ele está dizendo agora a morte ficou para trás. Ele está querendo dizer, olha, o seu jeito de viver, a sua forma de entender, a sua prática, a sua autossatisfação ficou para trás. Foi na cruz. Está morto. Você é convidado agora a viver uma nova vida. Desafiadora. Viver a vida em Cristo. Vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo. Primeiro ele disse que primeiro nós morremos. Depois ele disse que nós ressuscitamos. Porque é esta a condição de um nascido em Cristo. Morto para a velha natureza, ressurgiu para uma nova. Depois Paulo vai falar nesse sentido também da morte que é gerada para a vida, porque se nós morremos para a velha natureza, mas também surgiu uma nova natureza, e é ela que está no controle. Para trás então ficou tudo aquilo que
era a velha natureza, ficou para trás, morta. Agora assumimos uma nova natureza, que vem com a nova vida. E que isso tudo é compreendido e vivenciado espiritualmente. Não temos como explicar filosoficamente. E esse processo de nós morrermos em Cristo, viver a nova vida em Cristo, nos chama a atenção para o que Cristo será revelado, que é a quarta realidade. A realidade que nós estamos sendo tratados, trabalhados, forjados, para experimentar, como diz o versículo 4, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado. Ou seja, é uma realidade que nós precisamos ter para viver a glória do Senhor, a vida em Deus, é compreender que Cristo, Ele voltará. Ele se revelará plenamente em sua segunda vinda. Para muitos ainda esse processo está oculto, escondido, desconhecido, mas para alguns, pelo Espírito Santo, que ilumina, está começando a nos levar a compreender de que esse dia está breve, em que Jesus voltará em glória. E aí vai o quinto ponto, uma realidade em Cristo, da glória de Cristo, é que muita coisa ainda está oculto, mas em breve, quando Ele vier, será revelado. O que, por exemplo? A nossa natureza. A Bíblia dá indício de que a nossa natureza será semelhante à natureza de Cristo. Mas como será? Podemos entrar em conjecturas, podemos pensar e refletir, mas não é realidade. Pense em uma natureza corpórea, imaterial, espiritual, transdimensional e tantas coisas extraordinárias e metafísicas que podemos imaginar na natureza física, muito ainda mais na natureza espiritual que teremos com a mesma semelhança que Cristo. Se você quer viver a vida cristã na glória do Senhor, você precisa olhar para esse futuro. Não um futuro terreno e humano. São essas realidades. A realidade de conhecer e entender que Deus é Deus, saber que de fato quem é Cristo e qual a condição dele em nossas vidas e qual a posição que ele tem hoje exercido sobre o universo. Nós temos que ter a concepção de que nós morremos para o mundo, nós fomos chamados para uma nova vida e essa nova vida será completamente vista, vivenciada quando Cristo vier e muito mais oculto vivenciaremos que a gente nem consegue imaginar. E aí vai para uma mudança de mentalidade. O que é que diz o versículo 2? Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Se a partir do momento que você tem entendimento dessas realidades reveladas pela palavra, de que quem é Deus, quem é Jesus na sua vida, o processo que você teve da nova vida, o que espera você para um futuro breve em Cristo, você vai ter agora uma mudança de pensamento. E parece que diante das dicotomias que a gente está vivendo nos dias de hoje, a realidade da vida hoje não é diferente. Ou você vive pensando nas coisas da terra, ou você vive pensando nas coisas de Deus. Não tem como equilibrar. Parece que algumas coisas das coisas de Deus têm um certo tom de radicalismo. Por quê? Porque o próprio Cristo, Ele quando nos dá os princípios da sua jornada para segui-lo, Ele estabelece um padrão muito elevado, onde não existe meios termos. Ou buscamos primeiro o Senhor Jesus e o seu reino, ou então buscamos as demais coisas.
Isso não quer dizer que a gente vai ficar parado como alguns irmãos em Tessalônica. Não, Jesus vai voltar, então não precisa trabalhar. Não precisa estudar. Não precisa projetar a vida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa caminhar. Eu sempre digo, eu tenho falado sempre para a Isabelle isso. A gente tem que caminhar olhando para frente e para o alto. Olhando para frente e para o alto. Crente não olha para trás. Olha para frente, para o alto. Tem sonhos, vá atrás dele. Mas olha para cima. Veja a ligação, a conexão desse sonho que você tem com a glória dele. Se está alinhado, persiga. Busque. Se não, deixa sonho para trás. Busca outras realidades que o Senhor quer condicionar aos seus propósitos. Porque tudo que envolve a minha vida e a sua tem que ser para a glória do Senhor. Eu quero comprar um carro. Pense no que o carro vai proporcionar para você, mas pense também o que o carro vai glorificar o nome do Senhor. Esse carro vai te ajudar a você crescer profissionalmente, esse carro vai te dar mobilidade, esse carro vai te dar segurança, mas esse carro também vai te ajudar a você estar mais com os irmãos, esse carro vai ser um canal para dar socorro ao necessitado, esse carro vai ser, observe como eu estou olhando para cima, mas eu estou olhando também para frente. O problema é que muitos crentes só estão olhando para frente e está esquecendo das coisas do alto. Mas eu e você, nós temos uma mentalidade diferente. Por quê? Porque sabemos da realidade de quem Deus é, sabemos de quem Jesus é em nossa vida, nós sabemos também o que Ele fez em nossas vidas e também sabemos qual é a perspectiva e a esperança de vida cristã nessa terra. É pensando nas coisas que vai ainda se apresentar quando Ele voltar. Então minha mentalidade muda. Muitos crentes frustrados porque não têm sonhos e projetos realizados, mas em nenhum momento colocou esses projetos e esses sonhos diante do Senhor para que haja a aprovação dele. Eu quero lhe dizer algo muito especial. Você não é independente. Você não pode pensar que você pode projetar 2023 como você quer. Você foi comprado. Você tem um dono. E eu quero dizer para os irmãos que muitos dos nossos irmãos daqui da nossa congregação, de tantas outras congregações, não sabem alinhar a salvação e o senhorio de Cristo. Muitos reconhecem que Jesus é o Salvador, mas muitos não têm como seu Senhor. E há muita diferença nisso. Senhor é que controla, que dirige. Senhor é que comanda. E Paulo está falando aqui, irmãos, temos que ter uma nova mentalidade. Então o que fazer de forma prática? Eu sei que alguns dos irmãos já fizeram uma série de projetos. Quero sugeri-los a colocar esses projetos aí diante do altar do Senhor. Você não é independente. E tudo que envolve a sua vida eu vou falar bem alto, é do interesse de Deus. Tudo que envolve a sua vida. Pense aí, uma coisa mínima, é interesse de Deus. Mas esse encharcamento que nós temos de uma perspectiva humana, de uma sociedade secularista, não nos ajuda a ter essa mentalidade. A gente está sempre pensando em nós, em como devemos viver. E é difícil sair desse lugar, porque a gente perde o controle. É difícil porque muitas vezes nós somos frustrados. Não sei se você já teve a experiência de você querer bater em uma porta e o Senhor disse, está fechada e eu não abro. E você está batendo, Senhor, Senhor Jesus, sua palavra diz que eu sou aquela viúva que pediu juiz, mas aquele juiz é justo e não vai te dar. E você está batendo. Abra Jesus, abra Jesus, abra Jesus. E não vem com essa ideia de vontade permissiva, não, que a vontade dele é soberana. Ele diz que não abre. É difícil, irmãos, mas a vida cristã é assim. Até doeu minha mão. Quanto eu estou sentindo essas dores da minha mão, porque eu digo, Senhor, eu quero, e a porta está fechada. Me pergunto se eu estou batendo ainda.
porque ainda estou muito cheio de eu mesmo. Eu estou aprendendo, porque assim minha mão vai começar a doer. E tem situações que a nossa mão precisa começar a doer para você entender que não é você que está no comando. Irmãos, como é difícil, hein, Paty? Como é difícil ser frustrados. Mas eu quero dar uma dica prática. Pelo menos eu tenho vivenciado isso. Eu sei que vocês já estão figurativamente com as mãos doendo, de estar batendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A frustração que Deus faz e proporciona é boa para o seu caráter. É duro ouvir isso, mas é. É duro você querer algo que o Senhor não quer. E como um filho resistente está ali batendo, eu quero Jesus, eu quero. E você cita inclusive todos os fatores que vão lhe proporcionar. Irmãos, Ele é Pai. Ele diz em sua palavra: quem é o filho que pede pão vai dar uma serpente. Ele sabe o que é melhor para você. É duro dizer isso. É duro viver isso. Ter sonhos frustrados porque o Senhor não abriu a porta e porque Ele também não vai abrir. Mas essa frustração faz bem para o seu caráter. Eu acho que de tudo que eu já falei, eu acho que alguns irmãos só vão pegar isso aí. E se pegou e vivenciar isso, vai ser maravilha. Vai se sentir menos frustrado, decepcionado, triste. Tem crente que está chateado com Deus. A minha mão doeu, ficou até vermelha. Mas está crentes que está, alma ferida. Porque Jesus, Pai. Vamos dizer, enche o seu pulmão e dizer Jesus como Pai. Jesus é nosso Pai. E Ele disse que não vai dar. Ele disse que não vai abrir. Ele está dizendo que não quer. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai continuar batendo? Pai. Todas as razões que você como filho vai apresentar, Ele sabe. Infinitamente inferior. Vamos conjecturar que o seu filho ou filha, para quem são pais, está vendo que o filho ou a filha está pedindo alguma coisa. Está pedindo alguma coisa para você. Você, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, sabe que não vai dar certo. Mas está ali: pai, eu quero. Pai, eu quero. Pai, eu quero. E você sabe, pela sua experiência, que não vai dar certo, não vai. A gente quer que faz, muitas vezes. E acha que nós estamos indo para a relação com Deus na mesma perspectiva de permissão. E aí se juntou essa teologia da vontade permissiva. E ele diz: não, mas Deus vai permitir. Mas Deus vai permitir você quebrar a cara? Nova teologia para mim. Sabe qual é a tradução da palavra pensar? Do grego? É a palavra afeição. É a palavra disposição. Ou seja, vamos mudar aqui. Vamos lá para o versículo 3. Repita comigo. Usando a palavra na tradução para disposição. Vamos lá. Vamos? No lugar de pensar aí nas coisas lá do alto, se disponha para buscar as coisas do alto. Essa disposição não está no âmbito apenas de sentimento, como pensar, mas está na disposição de você tomar atitudes. É a palavra do grego chamada proneus. A palavra proneus para o texto do grego aqui, traduzido para o nosso pensar, é a atitude, é a afeição, é a disposição. É o se dispor. O que é que Paulo está querendo dizer? Olha, Paulo está querendo dizer: olha, se agora você sabe da realidade que Deus tem para a sua vida, se disponha a viver olhando para o alto. E isso é um exercício o quê? Diário. Você já acorda hoje pensando o que é que eu tenho que pensar, qual é a minha disposição, qual é a dinâmica que eu tenho para esse dia para pensar nas coisas de Deus e alinhar das coisas de Deus para o meu dia a dia.
Porque satanicamente fizeram uma dicotomia, um conflito de comportamento em dizer que nós somos crentes e as coisas de lá é secular. Não existe isso, irmãos. Tudo que envolve o que eu faço, tudo que envolve o que sou, tem a ver com Deus. Então, quem sabe amanhã, ao você pensar e ter a disposição para amanhecer um novo dia na presença do Senhor, você vai dizer: Senhor, qual é a disposição para o dia de hoje, no meu trabalho, eu pensar nas coisas do alto? Quer ver uma coisa simples? Você ser um profissional de excelência. Você chegando no seu trabalho, sendo um profissional de excelência, se você está agindo no seu trabalho, pensando nas coisas do alto. Sabe por quê? Porque ele diz que tudo que vem às suas mãos para fazer, faça o quê? De qualquer jeito, igual a qualquer profissional. Não, ele diz que faça com excelência, como se você estivesse fazendo para Ele. Entendeu? Como as coisas de Deus têm a ver com o dia a dia? Eu estou fazendo a comida aqui. Vou mudar o paradigma. O irmão está fazendo a comida para a esposa. Aí você: Senhor, minha disposição de fazer essa comida é pensando na sua glória. Aí você vai fazer o quê? Irmão, aí vai sair aquele prato. Aí quando a esposa chegar: meu Deus, que coisa gostosa. Foi para a glória de Deus que eu fiz. Entendeu? Dia a dia. Aí você está dirigindo, eu vou para as coisas bem práticas. Você está dirigindo: Senhor, qual é a minha disposição hoje para pegar esse trânsito da paralela, no horário agora de 7 horas da manhã ou 6 horas da tarde? Meu Deus, tenha misericórdia, eu quero glorificar o teu nome. Aí você vai aqui, em vez de você dizer A, B, C, você diz: ô glória. Porque você está com disposição para buscar as coisas do alto. A gente olha as coisas de Deus muito do âmbito espiritual, mas tudo é espiritual quando envolve a sua vida. Então a gente pensa só que ministério, não, tudo o que envolve a sua vida é espiritual. E ele vai finalizar dizendo justamente isso: ou você tem disposição para as coisas do alto, ou você tem disposição para as coisas da terra. À luz da Bíblia tem uma dica prática em que você deve priorizar. O próprio Jesus disse que buscai primeiro o meu reino. Não é porque ele é egoísta, não. É porque ele sabe que a partir dele todas as outras coisas serão bênção. Faça esse teste. Faça o teste de você buscar em tudo. Pastor, parece que é fanatismo isso. Até dirigindo, tem que pensar. Até dirigindo tem que pensar. Irmãos, se você não estiver dirigindo em Salvador em espírito, o diabo toca trio elétrico na sua cabeça. E pior, não fique pensando que ele leva você apenas para a culpa, não. Ele leva você à acusação. Sabe por quê? Porque a forma em que você está dirigindo não glorifica o nome do Senhor. Ele vai lá no trono e diz: aí, motorista igual a fulano beltano, que é dar palavrão no trânsito, gosta de frechar o outro, gosta de fazer isso aqui. Aí, seu filho dirigindo daquele jeito, nem meu filho dirige assim. Ele é tão ousado que ele chega diante do pai e diz assim: olha lá, tua filha do jeito que está dirigindo, esses palavrões aí, desse jeito está dirigindo, só faltando atropelar todo mundo. Ali diz que é 80 km, está em 90 e diz que o senhor está com ele. Aí é mentiroso, está na ilegalidade. Está a placa de 80, você está em 81, você está em pecado. Sabia? E aí o que acontece com o anjo? Não consegue andar junto. O anjo não tem asa para 81. O anjo só anda em 80. Ele só te protege até... Eu estou falando bíblico, irmãos. A Bíblia diz que o anjo acampa ao nosso redor. Ele vai até ali 80, porque anjo anda na legalidade. Anjo celestial anda na legalidade. Está ali 80 km, você está em 81, o anjo diz: você está por conta própria, viu? Nem a asa consegue, porque a asa dele é só limite de 80. Que se tem leis na terra, é obedecido também pelas leis do céu. Não, mas eu vou estar em 81 que eu estou apressado. Então, vá na sua. Mas Jesus já não está ali há muito tempo, porque ele não quebra princípios. Mas eu cheguei na reunião lá do prédio, eu estou devendo 2 meses. Você nem vá, porque você não tem legalidade para falar nada. Está devendo no condomínio, não vá. E ainda peça perdão aos condôminos.
Porque o Senhor disse que devemos viver na legalidade. Ah, mas eu pedi emprestado um dinheiro para pegar o transporte lá no colega de trabalho, eu estou até me escondendo dele. Você tem pecado. Antes de você tomar ceia, você tem que confessar. Ah, mas é, pastor? É. Mas é pequenininho? É, mas é pequenininho mesmo. Busque, irmãos. Caminhe buscando as coisas de Deus. Além de você ter a disposição para caminhar para as coisas de Deus, busque viver para Ele. Já que você já morreu para o mundo, não tem mais a influência sobre a tua vida, viva agora para as coisas de Deus. E eu quero finalizar. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida com Cristo, mantenham seus olhos fixos. Busque a realidade das coisas do alto. E aí você vai glorificar o nome do Senhor. Aí pode ter certeza que suas metas de 2023 não serão para satisfazer a sua vontade, mas será para a glória do Senhor. Busque leituras, busque compromisso com a palavra, busque meditar, busque se comprometer com as coisas de Deus. E o próprio Deus, Ele vai te ajudar a você fazer desse ano uma meta que glorifique o seu nome. Consequentemente, deixe que as demais coisas sejam realizadas. Como é que nós vamos andar? Olhando para frente, mas olhando sempre para o alto. Vamos trabalhar, vamos fazer curso, vamos nos aperfeiçoar, mas vamos olhar para o alto, Senhor. Senhor, o Senhor pode voltar. É no meio desse curso que Jesus pode voltar. Então eu estou com essa realidade que aprendemos, com essa nova mentalidade. Nós vamos agora traçar uma caminhada de vida, não apenas para 2023, mas para agora, para sempre nas nossas vidas, em outra perspectiva. Pode ser que não seja aquilo que você queria ouvir e agradar você nessa manhã, mas é aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos.